Professor, professor, só corrigindo, eu sou bacharel, ok? Só para como está gravando, para eu não me apropriar de um título que não é meu. Tá bom? Ok. Boa tarde a todos. Vamos iniciar. Bom, o decorrer dessa apresentação, nós vamos abordar 6 pontos, né, que são os pontos também abordados no artigo referente a esse trabalho, né? Que é a introdução, trabalhos relacionados, metodologia, contexto, resultados e conclusão. Ao pensarmos na questão de introdução, nós temos que, como o título do trabalho diz, nós estamos num período crítico, mundialmente falando, especialmente no aspecto sanitário, que é a questão da pandemia de Covid-19, né? Com o advento com o acontecimento dessa pandemia, muitas instituições de ensino superior tiveram que dar continuidade aos seus calendários, aderindo ao ensino remoto emergencial, né, o que foi chamado de ensino remoto emergencial, né, que seria meio que uma modalidade de ensino à distância, né. Tendo isso em mente, quando olhamos para o contexto do Brasil em relação a ensino à distância, né, pré-pandemia, nós podemos notar que de 2009 a 2019 teve um crescimento de 378,9%, segundo o INEP, no Censo de Educação Superior de 2019, de pessoas aderindo à educação à distância por opção, né? Com isso, é importante nós olharmos para dados relacionados à evasão de instituições de ensino superior, EAD, tanto públicas quanto privadas, né? Que é o que nós podemos ver aqui, de acordo com o mapa do ensino superior no Brasil, lançado em 2021 pelo CEMESP, né, que mostra que a evasão no EAD em 2019 da rede pública foi de 31,6% e na rede privada de 35,4%, que são números um tanto alarmantes. Já quando falamos da evasão em AD da rede pública, né, e observamos o período de 2014 a 2019, nós temos que a média da evasão presencial dos cursos presenciais era cerca de 18,45% e a do AD, o EAD era de 29,5%. Ao trazermos esse contexto para o IFCE, né, como tem no gráfico na tabela a seguir, podemos ver que a computação ela se enquadra em sétimo lugar de 117 cursos em 29 campos. Esses dados são desde 2009 até o dia de hoje. E ela se encontra em sétimo lugar como o curso com mais evasão, o sétimo curso com mais evasão, né? Então é um tanto alarmante quando paramos para ver isso os cursos de graduação, tá? Que são 117 cursos. E quando pensamos na ciência da computação no contexto do campus Maracanaú, ela sobe para primeiro lugar em evasão, com 29,7% da evasão geral do campus sendo atribuída a alunos de ciência da computação. E ela está em terceiro lugar quando nós falamos de formandos, com apenas 18,3% de formandos em relação aos outros cursos do campus. Bom, ao falarmos de trabalhos relacionados, tiveram 3 trabalhos que foram considerados os pilares para o artigo. O primeiro foi o de Carvalho, onde ele foca no curso da computação e na evasão e fala sobre falhas no processo de formação do aluno e o reflexo que isso tem em forma de custos e despesas, não só para a instituição de ensino, mas também para os alunos. Azevedo e Santos, que fala especialmente sobre a evasão no primeiro período do curso, né? Isso dado, segundo Azevedo e Santos, digamos assim, a incongruência de expectativas dos alunos que chegam até o curso da computação. E Nunes, que fez uma análise geral do Instituto Federal Fluminense, olhando com essa lupa da pandemia já, de Covid-19, que fez uma análise qualitativa da situação psicológica dos alunos e atribuiu que os alunos, em geral, estavam muito estressados, desmotivados, que tinham apareceram outras responsabilidades para os alunos, especialmente alunas mulheres, né? Que isso acabava causando a evasão nesse período de pandemia.
Então, para fazer esse trabalho, foi solicitado à gestão do campus dados de alunos matriculados desde 2015.1 a 2021.1. Esses dados eles foram disponibilizados de forma de um PDF, né? Que, como nós sabemos, é um modelo de arquivo que ele é estruturado para ele não sofrer muitas alterações, né? Então, por conta disso, foi necessário fazermos a parte da extração, né? Então, primeiramente, o que se fez foi padronizar os nomes desses PDFs com o nome do o ano e o semestre, e a partir daí criarmos códigos que extraíssem e tratassem esses dados para que pudesse ser feita a análise, né? No caso, cada PDF desse que tem, por exemplo, 2015.1, esse PDF ele é um PDF bastante longo, que ele tem os históricos concatenados de todos os alunos que se matricularam em 2015.1 e assim por diante. Então, foi usada a linguagem Python para fazer a extração automatizada, digamos assim, desses PDFs, né? O ambiente utilizado foi o ambiente de notebooks, que seriam ambientes de execução de códigos Python, né? No caso, o ambiente de notebook foi usado foi o Colab, porque ele roda em nuvem, o que facilita e não exige os recursos do computador da pessoa que está rodando os códigos, mas sim utiliza recursos de nuvem da Google. Também foi utilizado o Colab por conta da facilidade de integração dele com o Google Drive, que é onde os dados ficaram guardados, né? Então, o que é que acontece? Como vocês podem ver no código, primeiramente é estabelecida a conexão com o Google Drive, depois é retirado pego o nome dos arquivos, né? E aí esses arquivos eles são percorridos. Deixa eu só aumentar aqui para conseguir ver. E aí esses arquivos eles são percorridos pelo pipe de F2, né? Que ele percorre esses arquivos e ele junta todos esses arquivos em um só PDF. Ainda não ocorreu a transformação dos arquivos. Ele apenas junta todos os PDFs em um só. Ao final, após juntar todos esses PDFs em um só, utiliza-se o TICA para que seja feita a extração dos dados a partir desse grande PDF que tem os alunos de todos os semestres, desde 2015.1 a 2021.1, né? E a transformação desses dados para texto. Transformação desses dados para texto. E cria um arquivo de texto, né? Então, esse é o arquivo de texto que é criado. Como vocês podem ver, ele é um arquivo, isso é só um snippet de um histórico, como fica, né? Ele é um arquivo muito longo, que tem cerca de 800 alunos, e ele fica separado dessa forma. O que é que acontece? Quando nós olhamos assim, nós podemos ver que tem muita questão de separação por espaço, que tem coisas que seguem meio que um padrão, né? Então, foi necessária a identificação desses padrões para que os dados pudessem ser extraídos depois, de acordo com esse arquivo de texto que tem todos os dados de todos os alunos. Bom, como ocorreu essa extração dos dados, né? O tratamento e a extração dos dados foi usado bibliotecas como Pandas, NumPy e IterTools, né? No caso, eu utilizei da função split, né? Que ela basicamente quebra um arquivo de texto em uma lista com várias strings, né? E eu botei como requisito de quebra o espaço, né? O white space. Então, a partir disso, foi possível, por exemplo, fazer laços que procurassem pela palavra matrícula, e após a análise do texto foi identificado que após a palavra matrícula, 2 pontos, tinha um espaço, e após esse espaço tinha o número da matrícula. Então foi criado um laço para que sempre que aparecesse a palavra matrícula, 2 pontos, o espaço foi retirado da lista, ele pegasse o seguinte como sendo o número da matrícula e guardasse numa outra lista. Essa outra lista foi uma lista de controle, que ela guardava cada matrícula, e era basicamente assim, é possível entender que nos históricos, geralmente os alunos têm mais de uma página, mais de 2 páginas, enfim.
E o nome matrícula e a matrícula é repetido várias vezes. Então, o que é que acontece? Foi criado um laço para sempre que ele achasse um nome, um número de matrícula que não estivesse na fila, ele criasse uma nova sublista. Então, ficou uma lista e uma sublista, onde nessa sublista nós teríamos a matrícula do aluno e os dados pessoais dele, também sendo percorrida a partir de índices e posicionamento de acordo com o arquivo de texto, né? Então, a partir disso foi criado um data frame com colunas como matrícula, sexo, data de nascimento, forma de entrada, data de matrícula, a situação, a carga horária prevista, carga horária cumprida, coeficiente de rendimento e total de créditos, né? Algumas alterações foram feitas nesses dados, como, por exemplo, existia muita incidência de strings que estavam concatenadas, né? Então, algumas substituições tiveram que ocorrer durante essa etapa, e no final resultou num data frame que tinha a matrícula dos alunos, esses dados que eu acabei de falar, e era isso, foi o DF-STU, né? Que eram os dados dos estudantes, os dados pessoais dos estudantes. Semelhantemente, isso foi feito ao tratarmos de disciplinas, né? No caso, nos orientamos a partir do código da matrícula e do código das disciplinas, né? Da mesma forma, também fazendo algumas alterações no texto de casos em que o status da disciplina estava concatenado, qualquer coisa do tipo, né? Nas disciplinas teve que ser feito uma averiguação um pouco mais detalhada, porque pela questão de notas, de números de falta e tudo mais, foi necessário localizar exatamente numa linha de texto aonde que ficavam essas informações por meio de indexação, né? E a partir da indexação esses dados eles eram retirados, como por exemplo, às vezes o aluno fez a disciplina como aproveitamento, daí o código ele tinha que entender que aquilo é um aproveitamento, então a formatação é diferente, né? Ele tinha 3 espaços a mais, alguma coisa assim, não me recordo agora. Então foi necessário fazer um loop que refletisse todas essas peculiaridades para pegar os dados das disciplinas. Com isso foi criado outro data frame chamado DF-DISC, que continha a matrícula para referenciar quem cursou aquela disciplina, de quem são aqueles dados referentes àquela disciplina, o status da disciplina, carga horária, nota da disciplina, a frequência e a turma, né? Então, algumas alterações foram feitas também referente aos valores das notas e tudo mais, para fazer com que os dados ficassem mais formatados para exploração, né? Além disso, foi também necessário fazer a adequação das colunas, do formato das colunas, para que a gente pudesse analisar depois, né? Então, isso foi feito por meio do uso de dicionários com atribuição de tipos, para que fosse mais fácil resolver isso. E, ao final, foi criado o DF_joined, que é um merge do DF-STU, que tem os dados pessoais dos alunos, e o DF-DISC, que tem os dados dos alunos referentes às disciplinas. Bom, foram também criadas 3 métricas extras. Uma delas foi a Atente-DISC, né? Que é uma métrica que checa quantas vezes a disciplina foi cursada, olhando para as rows relacionadas àquela matrícula que possui o mesmo índice, o mesmo código de disciplina, né? Então, olhando para isso, foi possível atribuir o número da disciplina, começando em 1, o número da tentativa da disciplina, começando em 1 e fazendo a iteração, né, para que esse número fosse crescendo de acordo com as tentativas do aluno, já que fica tudo registrado no histórico. Além disso, também foi criado o Max Turma, que é basicamente para checar qual foi a última turma cursada pelo aluno. No caso, ele pega a maior turma, por exemplo, a última turma cursada foi 2020.2, ele pega o 2020.2, né? A turma, pega um pedaço da turma, e aí ele guarda isso como Max Turma, né? Que no caso é a última turma cursada.
E também foi criado o Sem-Matrícula, que basicamente pega os 5 primeiros dígitos da matrícula, que contém o ano e o semestre de matrícula. E assim ficou o data frame final. Algumas colunas não estão aparecendo aí, especialmente as métricas, Tente Disc, Max Turma e Sem Matrícula. Né? E após a criação desse data frame, né, foi exportado para o Drive no formato de CSV, né, colocado no Power BI. Foi exportado na mesma pasta do Drive, em formato CSV e colocado no Power BI. Né? Uma vez no Power BI, foram criados métricas extras também. Né? No caso, nós temos a semestre CH, que seria semestre carga horária, que basicamente faz de acordo com o currículo atual vigente no IFCE, né? E não prevê, mas enquadra em qual semestre o aluno pode estar. Né? Foi dividido de 2 em 2 semestres para ser uma questão para facilitar a leitura e tudo mais. Então, por exemplo, se o aluno tem entre 0 créditos e 34, ele provavelmente está entre o primeiro e segundo semestre. Né? E isso tendo em mente que o máximo de crédito seria 152, porque quando olhamos para os dados, existem outliers de 154 créditos, 158 créditos, mas ao analisar esses outliers, foi possível entender que esses alunos eles acabaram cumprindo uma carga horária, fazendo mais disciplinas ou algo do tipo, e isso impacta nesse aumento dos créditos, mas os créditos para a conclusão de curso são 152 créditos. E tem o porcento cred, que ele define a porcentagem de conclusão do curso também baseado nesses 152. Também tem uma métrica chamada último semestre, que ela basicamente entende aquela max turma, que pega a última turma cursada, e acrescenta um semestre a isso, porque esse acréscimo seria, digamos assim, a oportunidade de entender a mudança de status do aluno. Né? No histórico, não tem quando o aluno passa de formado ou de cursando para formado. A gente não sabe a data dessa mudança. Então, foi necessário fazer uma aproximação a partir disso, né? Pegar a última turma do aluno e o semestre imediatamente seguinte. Bom, a evasão, em geral, durante os primeiros anos de ingresso no ensino superior, é algo evidenciado por Vitelli e Frist, que tem da mesma influência ela mesma tem influência de fatores não controlados pelas instituições de ensino superior e fatores também controlados pelas instituições de ensino superior. Né? Então, o que a gente tem aqui? Aqui são dados de alunos que deveriam, né, que entende-se que deveriam concluir o curso até 2021.1. Destes, 87,28% dos que estão abandonados ou cancelados, que aqui no caso o cancelamento voluntário tem 17,63, o abandono 25,43 e o cancelamento compulsório 6,94. Destes percentuais somados, né, 87,28% possuem créditos relativos apenas aos 2 primeiros semestres. Ou seja, alunos que deveriam estar no processo de conclusão em 2021.1 evadiram nos primeiros semestres. Grande parte deles antes mesmo da ocorrência da pandemia. Né? Já quando olhamos para os dados de alunos que deveriam se formar posteriormente a 2021.1, né, podemos ver que a sua maioria está matriculada, porém, dos que se enquadram na situação de abandono ou cancelamento, 95,83% evadiram também durante o primeiro ano de curso. Isso evidencia a questão de que o primeiro semestre, o primeiro ano de curso, é uma etapa crítica na jornada do aluno. Então, quando falamos dos impactos da pandemia, nós temos aqui um panorama que nos mostra desde 2018.2 até 2021.2 a jornada dos alunos. Né? Podemos ver que há uma estabilidade no número de abandono e de abandono, mais um crescimento no trancamento durante as disciplinas. Né? 88,8% dos casos de trancamentos foram durante a pandemia.
Anterior à pandemia, o crescimento do número de trancamentos era 2,02% por semestre. Já na pandemia, ele subiu para 10,1%, ficou 5 vezes maior. Né? Então, pode-se evidenciar que os alunos deixaram de abandonar, mas eles passaram a trancar o curso com o advento da pandemia. Né? Também é possível notar uma queda súbita de trancamentos em relação ao semestre 2021.1 e 2021.2, né? Onde 2021.1 sozinho representava 35,3% do relativo total dos semestres em questão e caiu para representar apenas em 2021.2 para representar 6,1%, né, que seria um valor considerado estável até mesmo para antes da pandemia. Né? Somente em relação aos alunos que cursaram as disciplinas finais no semestre de 2020.2, temos concentrado 68,42% dos números de formados relativos ao semestre desde 2018.1 a 2021.1. Né? Isso pode ser visto com uma relação quando falamos do primeiro workshop da computação, né? Que foi criado exatamente em 2021.1. Então, nós temos esse pico de formados, né? Que vai de 3 para 13 em 2021.1, dos mais diversos semestres de matrícula. E temos uma queda logo seguinte a esse pico dos formados, né, de trancamentos. Né? Então, pode-se inferir, né, que o primeiro workshop da computação teve um impacto positivo na questão dos alunos, até mesmo evitando futuros trancamentos no semestre imediatamente seguinte, né? Esse trancamento que tem 35, deles, 11,43% estavam no último semestre de graduação. Então, tinha basicamente uma parcela desse pessoal trancando que estava no último semestre e estava desistindo no último semestre, né? Já depois que ele caiu para 6, aqui em 2021.2, não houve evidência de alunos no último semestre, após o workshop da computação. Não houve evidência de alunos no último semestre evadindo. Existiam alunos nos últimos semestres, mas estes não evadiram em 2021.2 até a data de acolhida desses dados. Bom, e o que nós podemos chegar à conclusão? Né? Primeiro, que o primeiro e último ano de curso, eles possuem a maior incidência de evasão, né? Que existem medidas já existentes, como o primeiro workshop da computação, o plano estratégico para permanecer êxito do IFCE, que dão suporte para os alunos, que ajudam a mitigar esse problema, né? Seria muito interessante, por exemplo, entender como essas medidas vão acontecer no pós-pandemia, que é algo que pode ficar para trabalhos futuros, no pós-pandemia, no retorno e tudo mais, e como pode ser feito para identificar os alunos mais afetados, fazer com que eles voltem, né, esses alunos que evadiram, né? Temos também a atenção especial que nós devemos dar a alunos do primeiro ano, que são os com maior incidência de evasão, né, do primeiro e segundo semestre. Né? Com isso, podemos pegar como referência Carvalho, que fez um estudo na UFAM, no curso de Ciência da Computação da UFAM, onde ele nota a eficácia da apropriação de uma medida chamada acolhida, que é basicamente 2 semanas introdutórias coordenada por veteranos, né, àqueles alunos que estão chegando ao curso. Né? Na UFC tem também a Semana Zero, né? Que seria basicamente uma preparação para o curso, onde os alunos teriam contato com o campus, com o RA, teriam contato com disciplinas que eles iriam prestar, como, por exemplo, pré-cálculo e tudo mais, né? E que tem um impacto bastante positivo e que pode ajudar a atenuar essa questão dos alunos evadirem no primeiro ano do curso, né? Para equilibrar as expectativas dos alunos. Né? E também a articulação de novas medidas de prevenção e a manutenção das atuais. Né? Como foi mostrado aqui no trabalho, o workshop da computação teve um impacto positivo, né? Então seria interessante fazer uma análise desse impacto, entender realmente de forma mais qualitativa como que esse impacto ocorreu, os pontos de melhorias e tudo mais, para que
possa abranger mais ainda e conseguir mitigar de vez essa taxa de evasão que ocorre nos alunos nos últimos períodos, né? Assim como também a implementação de medidas de suporte psicológico, especialmente no retorno pós-pandemia, aos alunos dos primeiros semestres, né, que a gente já percebeu que são semestres mais sensíveis. Né? Então, a conclusão é que a criação de medidas incentivadoras, a análise de eficiência e eficácia delas e o apoio do corpo docente, né, o cenário de evasão ele pode não ser sanado, mas ele pode ser atenuado de uma forma significativa. Bom, é isso. Muito obrigada, pessoal. Olá, boa tarde a todos. Beatriz. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, Beatriz. Feliz aqui de estar vendo você concluindo o curso. Primeiramente, eu mandei tanto para o professor Antes como para você algumas anotações que eu fiz no PDF que a Beatriz me enviou, tá certo? Uhum. Assim, tem algumas questões de português que são fáceis de serem sanadas e tá bom? Não é nada demais, assim. Por exemplo, você usa muito o onde, né? Eu uso essa palavra onde, né? Só que não cabe muito no texto, tá certo? É uma bobagem, assim, que você só precisa corrigir um certo vício de linguagem, né? Só usa isso quando está se referindo a lugar, realmente, certo? É melhor trocar por o em que do que usar essa palavrinha onde, tá bom? Você usa muito. Você fala de um número e você fala onde isso. Né? O português é um pouco diferente do inglês, que usa mais aquele where, né? Mas seria mais adequado usar o em que, muitas vezes. Aí eu fiz essas correções, assim, estão aí nesse arquivo PDF que eu compartilhei com você e com o professor Anderson. Né? Mas, assim, com relação ao trabalho em si, né? Eu achei muito interessante a questão dos dados levantados, tá bom? O IFCE precisava desse pontapé, né? Realmente para tomar uma série de decisões embasadas em números. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da metodologia, tá bom? Nessa seção de metodologia, eu acho que é necessária uma explicação dos dados que se quer obter e por quê, tá bom? Você foi já falando que ia obter um tal dado e esse outro dado, mas não houve uma explicação do porquê da coleta desse dado, né? Você falou assim de métricas, mas não ficou claro os porquês das métricas. A gente vai, com o tempo, inferindo isso, tá certo? Mas seria interessante que isso estivesse mais claro no texto. O porquê da coleta de certos dados e em que métrica isso seria utilizado e por quê, tá bom? Isso, durante essa metodologia, não ficou, ao meu ver, bem explicado, tá certo? Não é que o trabalho não se compreenda, mas eu acho que isso deixaria mais claro e enriqueceria mais o seu trabalho, tá bom? Que dados você está pegando, para que gerar que métrica e por quê, tá certo? Também poderia enriquecer mais o trabalho, né? Aqui na questão da metodologia, se você tivesse agregado aqui um link para um vídeo, certo? Por exemplo, um vídeo de YouTube, que você explicasse uma série de coisas que estão aqui no artigo no seu próprio código. E a gente vendo rodar
tá certo? Dando uma rodada de simulação, dando uma rodada de resultado, tá bom? Você ficaria mais enriquecedor se você tivesse colocado aqui um link para a gente ver o que você às vezes você puxava aqui uma amostra, né? Uma, um snapshot assim do código, né? E você tentava explicar no texto, e eu sei que é difícil fazer isso no espaço que se tem, né, de texto. Às vezes ficaria mais enriquecedor se você tivesse colocado um vídeo. Você não ia ter essa limitação, né, do número de páginas e tudo. Você poderia deixar mais bem explicado o seu código num vídeo, né? Alguns alunos, em outros trabalhos, têm feito isso, que eu acho uma ideia interessante, tá certo? Serviria, porque serve tanto, se de repente para você, se você fosse é, estender esse trabalho em algum momento, né, que estaria ali essa memória visual e audiovisual, como também para outros que fossem tentar estender o seu trabalho, né? Tá certo? Então fica essa sugestão, né? Se possível ainda for fazer isso, né? Mas isso aí você vai ver com o seu orientador se vale a pena, se não vale, tá bom? Essa questão desses acréscimos que eu citei aqui, né? Na questão metodológica, tá bom? É, porque na leitura do artigo, algumas coisas para mim não ficaram tão claras por causa disso. Porque eu entendi que é o espaço aqui que você tinha que fazer, né, e explicar uma série de coisas fica difícil. E também fica difícil para o leitor entender, porque algumas explicações ficaram muito exíguas, muito pequenas, tá certo? O que mais? Uma questão nas conclusões, certo? É, eu anotei aqui que é interessante você mencionar o impacto da situação econômica do país, tá certo? Como o nível de endividamento das famílias, o desemprego, certo? Que esses fatores, diretamente ou de forma colateral, afetam na permanência dos alunos, tá bom? Porque de 2016 para cá, esses fatores, né? Endividamento, inflação, tem correlação com a trancamentos, tem correlação com resistências, tá certo? Então seria interessante essa citação de alguns desses indicadores, porque os alunos não desistem muitas vezes por si só, no sentido disso, não é só por causa do curso ou da dificuldade do curso, né? Há também fatores aí econômicos que influenciam na desistência, né? E de 2016 para cá, principalmente, nós vemos que, né, a questão econômica tem muita influência aí, tá certo? Então seria interessante pelo menos uma citação aqui na parte de conclusões, tá bom? Ou também um pouquinho na parte da introdução, tá certo? O que mais? Na sua apresentação, na sua apresentação, você apresentou muito bem, Beatriz, certo? Você foi bem articulada e teve um encadeamento, né, de explicação e de ideias muito bem postas, tá certo? Eu só diria que você focasse realmente no trabalho, né, para futuros trabalhos, que você foque na introdução, no objetivo, tá certo? E na metodologia e vai para a conclusão. Não precisa, no meu ver, tá certo? Falar exatamente de trabalhos relacionados, assim, pelo menos para uma apresentação, tá bom? Uma apresentação curta dessa, né? E alguns pontos que você falou na apresentação não foram apresentados em forma de gráficos no trabalho. Então você mencionou, agora me está fugindo agora, mas você mencionou um conjunto de dados
né, que na sua fala eu achei bem interessante, mas eu não lembro de ter visto isso no trabalho em si, entende? Na escrita do trabalho. Você falou, você tirou uma série de conclusões aí ao longo da sua apresentação que eu não me recordo de ter visto no trabalho em si. E isso que você falou ao longo da sua fala aí seria enriquecedor no trabalho, né? Eu sei que entendo que tem um limite aí de texto, né? Que às vezes impede de se colocar tudo, tá bom? Mas essas são as minhas colocações. Eu acho que você fez um belo trabalho, tá certo? Você mexeu com uma série de ferramentas, né? Diferentes, né? Fez realmente um trabalho científico no sentido de ter feito uma coleta de dados, né? Feito uma análise em cima dos dados e chegado a uma conclusão a partir de uma análise, né? Então eu acho que você cumpriu tudo que se precisa, né, para um trabalho científico nesse sentido, tá certo? Eu acho que você está de parabéns. Estou muito feliz que você tenha chegado aqui, né, nessa etapa de conclusão, tá bom? Obrigada, E professor. essas são as minhas considerações. Sim, sim. Obrigado, professor. Bia, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite também. O professor Jean já foi bem completo na análise dele, bem completo. E eu reforço também algumas coisas que ele citou. Eu creio até que a parte que ele escolheu era uma que eu tinha até separado aqui. Eu não sei se você está com um artigo aberto, né, que é justamente essa conclusão que você teve desse pessoal que abandonou, que trancou e tal, que 80%, 87,28% dele é o item 4.1, figura 5, no tópico 4.1, né, onde você fala de abandono e cancelamento. Aí você tem essa conclusão, e durante a apresentação, né, foi apenas dito, a gente não viu em forma de gráfico, né, que todo esse pessoal que abandonou, né, que 87% dele estava ali até o segundo semestre. Isso é um dado bem considerável, importante, que realmente passa um pouquinho batido e não fica tão visual graficamente. Você até falou na apresentação, mas a gente não concluía. Quando você falou, eu fiquei procurando no gráfico essa informação e eu não vi, porque ela é bem impactante para quando você falou. Perdão, porque a garganta está um pouco ruim, viu? No mais, achei fantástico todo o desenvolvimento do seu trabalho, todas as ferramentas que você utilizou. Gostaria, inclusive, de um workshop, uma aula, né? Porque não cabe no que você tinha para apresentar, né? No artigo e no seu tempo de apresentação. Mas é bem relevante, foi muito bacana. E, ao mesmo tempo, eu fico triste, que uma das coisas que foi mais bonita no seu trabalho, que foi essa mineração dos dados, não precisava ter sido tão difícil se a gente tivesse outra forma de acesso a essas informações. É triste que para pesquisar, para a gente ter acesso a isso, tem que se ter todo esse trabalho, envolver tanta ferramenta e tal, para a gente poder ter esses dados e chegar às conclusões, né? E aí só reforço mesmo as falas do professor Jean, fica difícil a gente concluir realmente algumas coisas, né, que foi só o workshop que diminuiu a evasão e tal, mas eu também creio, também eu sou dessa ideia, mas eu acho que também tem um contexto geral que contribui para a evasão ou para a permanência dos alunos, que talvez não dê para a gente analisar só com esses dados, né? Mas o seu trabalho foi fantástico mesmo, porque assim, quando já foi apresentado naquela época para os professores, eu já fiquei assim encantado. E agora que eu estou participando da sua apresentação,
fico muito contente, muito honrado, tá certo? Aí, realmente, todos os pontos que o professor Jean falou, eu endosso. Perdão. E realmente era só se você pudesse botar de uma forma mais gráfica ou enfatizar no texto essa informação dessa conclusão que teve. Ó, desse pessoal aqui que está abandonado, trancado, que fica tão fragmentado, né? Você fazer um somatório deles e mostrar que tantos por cento está ali no primeiro e segundo semestre. Essa informação aí foi bem impactante para a gente, né? E no mais é só isso. Muito parabéns pelo seu trabalho, muito relevante. Como o professor Jean falou também, você é bem articulada falando, então foi muito bem apresentado, o encadeamento das ideias e tal. No mais é isso. Se puder só reforçar essa informação lá no seu artigo, é grandioso. No mais, parabéns pelo trabalho, felicidade por estar vendo você aqui concluir, né, a sua formação. E parabéns. E só veja essas observações mesmo, no mais está super de parabéns, viu? Professor Anderson, encerro aqui minha contribuição. O professor Jean já foi muito completo. E só agradecer o convite. Obrigada, professor. Valeu, Bia. Acabei de mandar, professor. Professores, além de agradecer vocês, eu queria dizer que foi muito difícil escrever tudo em 8 páginas. Muitíssimo difícil. Imagina. Essa ideia do vídeo, com certeza, eu vou fazer. E o intuito é realmente esse ser, como o professor disse, o primeiro de alguns trabalhos, porque tem aspectos sociais para serem discutidos, tem aspectos qualitativos a serem discutidos, tem diversas outras pesquisas que a gente não teve como fazer, né? Não só por conta do tempo, mas também porque alguns desses dados são muito sensíveis, então é difícil obter eles e tudo mais. Mas esse é o meu plano, nos meus estudos futuros, mestrado e afins, é continuar nessa linha e crescendo esse trabalho, né, para estar ajudando o campus a identificar as coisas e tal. Tá bom.
Oi, professor. Estou de volta. Estou aqui. Não estava esperando 10. Parabéns, Bia. Só lhe parabenizar mesmo, Bia. A gente falou, a gente sabe que tem alguns pontinhos a melhorar, mas são corrigíveis, são pequenos e tal, e você tem muito trabalho para frente. Você teve realmente muito trabalho nesse seu artigo, nesse seu trabalho de conclusão de curso, né? São ajustes finos, toda a programação ali para achar as palavras, fazer o split e tal. Eu sei como isso é trabalhoso e fino, delicado. A gente vê que foi você que fez, você domina o assunto, você se especializou na área, então a sua nota é merecida, tá? Não é benesse da gente, não. Viu? Realmente parabéns pelo seu trabalho, por toda a sua evolução. Eu fui seu professor, eu lhe conheci, você é uma excelente aluna, viu? E a gente só lhe deseja sucesso na sua nova jornada, na sua vida profissional, material e pessoal também, tá bom? Muito sucesso, estamos felizes de ter participado da sua jornada, tá certo? E parabéns, espero que continue o trabalho. Com certeza, muito Foi muito obrigada. importante para a instituição, viu? Realmente é necessário para a gente o seu trabalho, tá bom? Que continue, que dê frutos. É isso, parabéns, Beatriz, certo? Eu sei que foi um grande trabalho, foi assim, um grande esforço, né, para fazer essa separação de dados. Tenho certeza disso, né? O aprendizado de ferramentas diversas, né? O aprendizado de o que fazer, né, com os dados também, que é outra. Né? Quer dizer, você tem um dado, mas o que fazer com os dados? Tudo isso é muito trabalho, né? E você realmente merece o 10, viu? Não se surpreenda, não. Às vezes, o que tem que, eu acho que nesse tipo de questão, né, de trabalho TCC, eu acho que tem que ter uma sensibilidade do avaliador também, como eu estava falando, a questão não é só a parte física e apresentável, tem um trabalho também atrás desse texto que você apresentou, né? Tem todo uma série de coisas que o texto em si às vezes não consegue expressar, né? No sentido do que foi aquilo, todas as habilidades que o aluno tem que fazer, o empenho e tudo mais, né? Tá certo? E eu acho que vale mesmo um 10 o seu trabalho, tá bom? E estou muito Obrigada. feliz, como eu disse, por você ter chegado e concluído o curso. Obrigada. Só agradecer, né, os professores, tipo, como eu falei no e-mail convidando vocês e tal, são os professores que eu me senti mais confortável e que mais me ajudaram, assim, na minha jornada pelo curso, por isso foi importante convidar vocês e muito obrigada por terem aceitado. O professor Anderson seria o outro professor que me deu muito suporte durante o curso, né? Foi um orientador incrível, eu perturbava às vezes ele 6 horas da noite, 7 horas da noite, ele me respondia. Então, assim, foi realmente muito trabalhoso, mas com o suporte que o professor Anderson deu, se tornou bem menos trabalhoso do que provavelmente seria, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês e, assim, muito obrigada pelo 10. É isso. Tá bom. Vou parar aqui. Pronto, deixa eu só colocar aqui no mosaico. Pronto. Pronto. Uhum.
Ótimo. Muito obrigada, professor. Abraço. Até. Um abraço a Parabéns, todos. Parabéns, parabéns Beatriz. também, professor Anderson, Obrigada. pelo trabalho aí Parabéns que também, professor projetou Anderson, com ela, viu? viu? Parabéns Deve ter mesmo, sido também fácil faltou isso. achar esses dados, não. É. Foi uma mineração mesmo, literalmente. Né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fiquem com tchau. Boa Deus. tarde. Tchau, um abraço.